No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você sobre a traição. Está em um relacionamento, está envolvido ou envolvida com alguém, você investir na confiança, no relacionamento, é você pressupor a capacidade do outro te trair. Não é que você vai ficar o tempo todo desconfiado ou desconfiada, não. Mas o outro tem a possibilidade de te trair. Quando você tem isso em mente, e mesmo assim você investe, é aí que você constrói intimidade no relacionamento. Uma intimidade genuína. Uma intimidade que, quando você fica uma pessoa o tempo todo querendo se proteger, ou caçando, ou querendo saber o que o outro está fazendo, você não consegue investir num relacionamento. Antes de eu me casar com a minha esposa, eu tive dois relacionamentos. Dois relacionamentos que eu digo duradouros. Um de 7 anos, um de 2 anos e 6 meses. Tudo isso porque eu sempre acreditei que precisava investir nesses relacionamentos. No primeiro relacionamento de 7 anos eu fui traído moralmente. Eu percebi que moralmente eu estava sendo traído. Como que eu percebi, e essa expressão não sei nem se as pessoas se é utilizado, mas eu fui traído moralmente porque eu me senti lesado. Eu estava com uma pessoa, achava que era uma realidade, o tempo foi passando, eu fui vendo que era outra realidade. Por isso que eu me refiro a essa expressão traído moralmente. Mas eu queria contar uma coisa para você, que esse tempo que eu vivi junto com essa pessoa valeu muito a pena. Por mais que eu tivesse experimentado no tempo de relacionamento coisas ruins, e no momento que está acontecendo, você nunca imagina que aquilo ali pode te preparar para uma realidade melhor. Eu nunca imaginei que aquilo ali para mim era uma preparação para viver o que eu vivo hoje. E quando você está num relacionamento que você pressupõe a traição, ou que você entende que o outro pode vir a cometer algo, mas mesmo assim você investe, o principal sentimento, o principal investimento é seu. Ah, mas eu fui traído, mas eu fui traída, eu não queria que fosse assim. Ninguém entra para um relacionamento querendo que isso aconteça. E aí eu fui entendendo que ter passado por isso no meu primeiro relacionamento de 7 anos foi muito importante. Por quê? Porque ali eu fui entendendo como que era se relacionar. Eu comecei a entender como que era me relacionar com alguém. Eu comecei a entender o que era investir num relacionamento sem esperar nada em troca. Sem achar que ela tem que me saciar, ela tem que ter a mesma confiança que eu. Óbvio que eu queria que isso acontecesse, mas não foi assim. E por que eu não me arrependo? Porque eu fui genuíno. Eu não me arrependo porque eu fui inteiro. Eu não me arrependo porque eu cresci. Eu amadureci. Isso foi me aprontando para outros relacionamentos. Ah, mas eu nunca quero ser traído, nunca quero ser traída. Eu também nunca quis ser traído, nunca quis ser traído, trair nem ser traído. Mas tem circunstâncias que aparentemente elas são negativas. Trazem consigo possibilidades de pensarmos assim, isso aqui é negativo, isso aqui é ruim. Foi sofrido? Foi bastante sofrido. Mas hoje, eu olhando assim para o que eu vivi, aquilo ali me fez ser mais homem, me fez confiar ainda mais nas pessoas, me fez investir ainda mais em outros relacionamentos. Portanto, que logo depois, depois de um tempo, eu me relacionando com outras pessoas e tive um outro namoro de 2 anos e 6 meses, eu também, nesse relacionamento, eu fui traído mesmo.
Só que ao mesmo tempo eu pensava assim, eu estou sendo sério, eu estou sendo reto, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo genuíno. Isso te prepara, isso te fortalece. Porque quando você encontra uma pessoa que também tem esse tipo de pensamento, que também investe dessa maneira, é aí que o amor tem a possibilidade de acontecer. É aí que a profundidade tem a possibilidade de acontecer. Eu fui dando a minha contribuição da melhor maneira possível. Eu imaginava que fosse ser assim. Eu imaginava que eu seria traído, não. Mas quando eu decidi não querer mais, foi aí que a, a, a outra pessoa pensou assim, perdi. E de fato, ela tinha perdido mesmo. Tinha perdido não porque eu sou o melhor homem do mundo, mas porque eu fui genuíno. E você consegue perceber quando a pessoa é verdadeira com você. Você consegue perceber quando a pessoa é genuína com você. Você consegue perceber quando a pessoa está ali disposta a se entregar no relacionamento. Foi uma outra situação que me preparou. Foi uma outra situação que gerou em mim amadurecimento. Por que eu falo sobre amadurecimento? Porque se eu não tivesse vivenciado esses dois relacionamentos e tivesse tido a frustração, e eu acho que a frustração ela é importante, esse tipo de traição, porque quando eu penso assim, quando a pessoa trai é porque não é para ser para mim. Quando a pessoa não investe genuinamente no relacionamento, porque não é para ser para mim. E isso, na minha opinião, está tudo bem. Por que você acaba sofrendo quando você é traído? Por que você acaba sofrendo quando você se decepciona? Porque você não pensa na possibilidade da traição. Parece algo meio louco, né? O caraca, eu tô com a pessoa, vou pensar que a pessoa pode me trair. Sim, a pessoa pode te trair. Você não é controlador, você não tem como controlar a pessoa. Você não tem como colocar a pessoa em uma caverna ou em uma prisão para que aquela pessoa não seja livre, mas seja aquilo que você quer. Quanto mais você prende alguém dentro de um relacionamento, mais você se mostra uma pessoa imatura e mais o outro vai ficar naquela coisa, ou a outra vai ficar naquela coisa de querer fugir. E isso é extremamente ruim. Ou você investe com confiança, ou você confia no outro, ou você se entrega naquele relacionamento, ou você dá tudo de si naquele relacionamento, ou você olha para aquele relacionamento e fala assim, aqui eu vou investir tudo de mim, ou você vai ficar o tempo todo como que tentando segurar, tentando aprisionar, tentando controlar, tentando fazer do outro como se fosse uma marionete que você fica ali controlando. Ninguém gosta de viver assim. Isso demonstra, por exemplo, traumas, isso demonstra insegurança, isso demonstra feridas emocionais. Essas feridas emocionais que você carrega, ela culmina quando você começa a se relacionar. Tem gente que fala assim, eu estou muito bem sozinha. A pessoa que diz que está bem sozinha, sempre vai ficar bem sozinha, por quê? Porque não tem estímulo. Não tem estímulo de outro temperamento, não tem estímulo de outro comportamento, não tem ninguém te estimulando contra aquilo que é a sua zona de conforto. E isso não te deixa amadurecer. Isso não te deixa se conhecer. Isso não te deixa se desenvolver. Então todo mundo tem que sair se relacionando. Não. Não é que todo mundo tem que sair se relacionando, não. Só que o relacionamento interpessoal, e aqui eu estou falando de relacionamento amoroso, de relacionamento com outra pessoa, é importante para você se conhecer.
É importante para você saber como que você reage diante daquilo que é contrário a você. É importante para você entender como que você encara o investimento no relacionamento. As pessoas querem ter um relacionamento pronto, quer que o negócio caia do céu. Ah, eu quero ter um relacionamento pronto. Eu quero que a pessoa chegue já aquele príncipe encantado, montado no cavalo e trazendo um buquê de flores. As mulheres têm mais fantasias que é próprio da mulher. Mas os homens também, às vezes, querem que o relacionamento ele seja essa coisa perfeita, essa coisa pronta. Nunca vai ser assim. Você precisa passar por processos. Você precisa passar por realidades que às vezes vão atravessar a tua alma, que vão te ferir, que vão te machucar. Isso te dá arcabouço, isso te dá carcaça, isso te prepara. Eu sou a favor das pessoas, sim, se relacionarem, mas com essa perspectiva de crescimento, de investir de verdade, de serem genuínos, de serem verdadeiros. O medo bate, a insegurança bate, isso é normal. Mas às vezes você perde uma grande oportunidade de viver um ótimo relacionamento porque você não investe, que você não dá tudo. E eu me lembro que nesses 2 relacionamentos antes da minha esposa, se você me perguntar assim, você deu tudo? Dei tudo. Você investiu tudo? Investi mesmo. E tudo que você imagina, investi tudo que você imagina em, em ser inteiro, em me dedicar à família, em pedir à família. Eu ia lá, a minha primeira namorada, antes do pai dela falecer, eu tive a oportunidade de conversar com o pai dela, pedir, antes da gente namorar, eu pedi a ele pra namorar, pedi a mãe. A minha segunda namorada, a mesma coisa. Quando terminamos, eu fui lá e avisei que nós estávamos terminando. Por quê? Porque essa é a minha maneira de enxergar a vida. Eu enxergo isso também como investimento. Eu enxergo isso como você entrar e sair pela porta da frente. Ah, mas isso hoje em dia não existe mais. Isso, pô, existe. Eu estou com a minha esposa há 10 anos, casado. Nós tivemos um tempo de namoro. Quando eu comecei a namorar com ela, o pai dela já era falecido. Eu fui pedir o irmão dela e a mãe. Por que que eu fui? Ah, pô, mas isso aí não está ultrapassado? Está ultrapassado talvez na cabeça de alguns. Mas na minha cabeça não está ultrapassado. Por quê? Porque eu penso que isso é importante. É o lugar onde eu estou começando a entrar. É uma família que eu estou começando a conhecer. É uma família que me trouxe a possibilidade de hoje estar casado. Se eu não tivesse feito esse tipo de investimento, talvez hoje, pelo meu jeito de encarar a vida, eu poderia não estar com a minha esposa. Então, não é aquela coisa de ser certinho, não. É porque eu penso que eu estou investindo, eu estou me entregando, eu estou dando o máximo de mim naquele relacionamento, sabendo que eu posso sofrer, sabendo que eu posso me frustrar, sabendo que eu posso até ser traído. E posso dizer uma coisa para você? A minha esposa, ela pode me trair. Sim, ela pode me trair. Assim como eu também posso traí-la. Nós estamos falando de 2 seres humanos que se não investem, aí eu volto à palavra de investimento, se não investem em confiança. Porque assim, por que eu falo dessa palavra investimento? Porque se você investe em confiança, o que é investir em confiança num relacionamento? É você ser verdadeiro com a pessoa. É você olhar no olho. É você dizer do seu coração. É você dizer da sua história. É você mostrar as suas feridas. Mostrar que você sofreu. Mostrar que você passou. O outro precisa conhecer a sua vulnerabilidade. E veja que, talvez você vai pensar assim, ah, mas eu não posso me mostrar para uma mulher. Ah, mas eu não posso me mostrar para um homem. Para qualquer um, mesmo
Mas qualquer um não concorda também. Agora, se você está se relacionando com uma pessoa que você vê possibilidade daquilo ali ter futuro, que você vê possibilidade daquilo ali ser um lugar para você, talvez se casar, uma pessoa para você se casar, vale a pena você investir. Vale a pena você ser sincero ou ser sincera. Vale a pena você ter confiança naquela pessoa. Vale a pena você trocar coisas íntimas suas. Para quê? Para que o investimento tenha colheita. Para que aquilo que você está plantando tenha a possibilidade de você colher. Cara, eu tô falando para você de coisas que essa pele aqui experimenta. Se o outro não quiser investir, pode ter certeza no que eu tô te falando. Se o outro não quiser investir, a hora que te perder, o outro, a outra fala assim: aquela pessoa era a pessoa da minha vida. Aquela pessoa era a pessoa para eu investir e eu não investi. E depois que perde, já era. Mas você teve a reta intenção. O seu coração ele descansa. O seu interior ele descansa e você anda de cabeça erguida dizendo assim: eu sou uma pessoa de valor. Eu sou uma pessoa que estou pronta para casar. Mesmo que esteja se aprontando, as pessoas não fazem esse tipo de raciocínio. E por isso desenvolvem baixa autoestima. Por quê? Porque se o outro trai, tem gente que fala assim: o que eu fiz? Por que me traiu? Onde eu vacilei? Onde eu deixei de fazer? Não, o pensamento não é esse. O questionamento não é esse. O questionamento é: poxa, calma aí. Vou me analisar. Eu gosto sempre de puxar as coisas para mim. Deixa eu me analisar. O que eu fui nesse relacionamento? O que eu fiz nesse relacionamento? Como eu investi nesse relacionamento? Eu me entreguei? Agora, quando a pessoa fica naquela reserva assim: não vou me entregar não para ver o que é. E tem aqueles que falam assim ainda: eu vou juntar, não vou casar não para ver se dá certo. Esse tipo de pensamento não traz confiança. Esse tipo de pensamento não traz investimento. Esse tipo de pensamento não traz liberdade. Esse tipo de pensamento não traz para um relacionamento realidades que possam solidificar esse relacionamento. Quando você pensa assim, você está desconfiado ou desconfiada. É melhor você nem entrar. Por quê? Porque você vai se frustrar. Eu e minha esposa, ao longo de muito tempo, nós acompanhamos casais de noivos e namorados. E a gente sempre trazia realidades duras. É melhor você nem entrar para o relacionamento se você está ali somente para... como aquela pessoa assim: estou investigando. Deixa eu investigar aqui. Estou no relacionamento, mas estou investigando quem é ele. Estou investigando quem é ela. Como se fosse um detetive. Para, relacionamento não é isso. Relacionamento é de fato essa entrega. Relacionamento de fato é essa sinceridade. Por que as pessoas hoje estão tão superficiais nos relacionamentos? Porque não criam essa profundidade. Quando eu cheguei para minha esposa, começamos a namorar, eu já estava muito mais preparado. Eu estava muito mais forjado interiormente. Eu já sabia o que eu queria. E aí, qual foi o boom? Ela também sabia o que ela queria. Aí nós fomos investindo no nosso casamento. Nós fomos dando tudo e continuamos dando tudo até o dia de hoje. Existe troca, existe verdade. Teve um dia que eu encontrei com uma ex-namorada minha. E eu poderia muito bem nem comentar com a minha esposa. Eu comentei com ela, conversamos. Ela me perguntou como foi. Ela me perguntou o que eu senti. E eu fui muito sincero em falar para ela: isso é verdade. Isso é confiança. Isso hoje está escasso. As pessoas não estão vivendo mais isso nos relacionamentos. Mas isso precisa ser dito, uma coisa pequena, uma coisa simples. Precisa. É aí que a confiança é construída. Quando não se tem essa construção, o tempo todo você vai estar dando margem para o outro desconfiar ou para outro desconfiar. E deu margem para desconfiança,
a intimidade fica comprometida. Deu margem para desconfiança, não cresce a intimidade. Isso se trata de relacionamentos de namoro, de noivado, de casamento, de relacionamento de amizade até. Ah, então tem que ser uma coisa sem limite. Não, não é uma coisa sem limite. Mas pensa comigo, se você está se relacionando com alguém que você pensa em se casar, cara, precisa ser assim desde o início. Precisa ser assim desde o pontapé inicial. Para que quando chegarem no casamento, aí sim, vocês possam desfrutar daquilo que foi construído ao longo de um bom tempo. Aí você está debaixo do mesmo teto de uma pessoa que você fala assim, caramba, eu conheço essa pessoa. E eu sei que mesmo conhecendo essa pessoa, eu posso me frustrar, mas eu decido investir. Eu decido dar o meu tudo. É um assunto, quando se trata um pouco dessa questão de relacionamento, exige maturidade. Pode ser que a pessoa que não tem a maturidade, ela vai ver um vídeo desse e falar assim, ah, tá maluco, esse bicho tá maluco. Esse bicho tá, não tem cabimento isso não existe mais. A pessoa que talvez não tenha maturidade, ela vai ter esse tipo de pensamento. Mas se você tem esse tipo de pensamento, começa a se perguntar, caramba, por que eu tô pensando que esse assunto aqui não é valioso? Será que é porque eu preciso amadurecer ou será que ele que está maluco, ele que está equivocado? Pô, Fred, esse assunto aí eu ainda preciso esmiuçar, ainda preciso pensar. Talvez você vai pensar, repensar sobre esse assunto para de fato saber o que passa dentro de você. Porque pode ser que esse assunto não seja um assunto comum, um assunto onde as pessoas conversem sobre isso. Um assunto onde você perceba assim, caramba, de fato existem outras pessoas pensando dessa maneira. Pode ser que isso não ressoe dentro de você por ser algo incomum. Mas veja, é essa confiança que um relacionamento precisa. Mesmo sabendo que o outro tem a possibilidade de te trair. Você vai lá e investe. Você vai lá e acredita, você vai lá e confia. Se você não tem nada palpável, cara, pelo amor de Deus, não fique criando coisas. Continue investindo. Seja sincero, seja sincera com o outro. Fale, pergunte, queira estar dentro de fato do relacionamento para construir algo sólido. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a pensar melhor sobre relacionamento. Talvez algo que você já viveu, ou talvez algo que você pensa em viver. Ah, não encontrei a pessoa ainda. Calma. Seja a pessoa primeiro. Comece a esmiuçar isso e pensar se essas realidades já existem dentro de você. Essa disposição. Ah, se você já se encontra uma pessoa madura para entrar num relacionamento. Se não está maduro ou madura, mas está disposto ou disposta a crescer com isso, pô, entra. Entra se dando pelo menos a chance de crescer com aquilo. Se não, tudo bem. Recua, se olhe, se avalie. Pense nas suas ações diante dos relacionamentos que você já teve. Olha, isso vai trazer muito benefício para você te preparar para poder se relacionar bem, para poder construir um belíssimo relacionamento para a tua vida. É muito possível. Sabe por que eu digo que é possível? Porque eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Eu não estou falando da vida dos outros. Estou aqui falando da minha vida. E hoje eu estou realizadíssimo no meu casamento. Vale a pena você investir, vale a pena você acreditar, vale a pena você se doar. Estamos com 3 filhos, a gente conversa muito, a gente troca muito. Ela me ajuda muito, eu ajudo muito ela. E casamento é para isso, sabe? Ah, poxa, tem gente falando assim, eu só me caso depois que eu tiver tudo pronto, eu só começo a me relacionar depois que tiver aquele trabalho. Não, pô, você pode construir tudo isso juntos. Um contribuindo com a vida do outro. Um grande abraço para você. Se você gostou desse assunto, quer saber mais sobre isso, quer perguntar aqui, deixa aqui o seu comentário. Mas é um assunto que precisa ser dito e é possível sim construir um relacionamento com confiança, com intimidade e os dois crescerem juntos. Um grande abraço para você. Fique com Deus até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.